Olá, resolvi fazer um vídeo para tratar de uma dúvida que foi comum a vários alunos, que é a questão da conexão ao Google Drive, quando vai montar o Google Drive lá, ou melhor, quando vai montar o Drive no Google Colab, né? Houve alguns problemas, né? O pessoal relatou alguns problemas e resolvi fazer um vídeo para mostrar como é que é a conexão aqui para tentar auxiliar. Pessoal, então a gente tem aqui, né, o nosso livro texto, né? Tá aqui o link para abrir lá no Colab. Aqui é o capítulo 2, né? Vamos para o capítulo 4, que é o capítulo da semana. Uma questão importante antes de abrir aqui o nosso notebook, importante verificar, né, no teu navegador, seja ele o Chrome ou outro, se tu está conectado no perfil, né, no qual os teus arquivos do curso estão armazenados lá no Drive. Então a gente tem aqui, ó, eu tenho um perfil Programação Gel, que é o perfil que eu criei para o nosso curso, para centralizar os meus arquivos, para não ter problema, né? Temos muitos arquivos no curso. E a primeira coisa, então, o primeiro cuidado que eu preciso tomar é, primeiro, estar logado, né, em alguma conta, e segundo, que essa conta seja a conta, né, na qual meus arquivos estejam armazenados no Drive. Então, eu estou aqui na programação Gel. Se tivesse, tem outro perfil aqui, né, Alexandre, se fosse outra conta, né, nesse momento, eu conectaria aqui, mudaria a conexão, tá? Então, o meu tá certo, programação GEL, tá? Então, primeiro passo é esse aqui, tá? Então, acredito que alguns tiveram problema porque não estavam conectados na mesma conta que estavam com o Drive, tá? Com os arquivos. Feito isso, então, vou abrir meu notebook e no notebook, uma coisa interessante que pode ajudar também alguns, tá? Vou rodar aqui a primeira célula. Permitiu acesso aqui, né? Rodou, então a saída aqui foi o ponto, né? Então nós temos a célula com código e a célula de saída aqui que foi o ponto. Para, se caso eu já tivesse rodado esse notebook, né, uma parte dele, e quisesse voltar ele, zerar, voltar para um ponto que nada tivesse executado ainda, nenhuma célula tivesse executada, eu posso vir aqui, ó, runtime, e desconectar, disconnect and delete runtime. Aqui ele vai desconectar, tá? E se eu quiser agora rodar novamente, tentar rodar novamente essa célula aqui, a gente verifica que não tem, né, o símbolo verde aqui, ela não foi rodada, porque ele desconectou. Quando eu tento rodar ela de novo, ó, então ele roda novamente, tá? Se eu quiser limpar essa saída, né, ou todas as saídas, se eu quiser voltar lá para o início, limpar as saídas, ou quando eu abrir meu notebook e tiver já com algumas saídas, algumas células executadas, eu posso vir aqui em View, desculpa pessoal, Edit, vem aqui em Edit, Clear All Outputs, tá? Então aqui vai limpar, ó, todas as saídas. A célula continua aqui, né, indicando que tu já rodou a célula, mas ele limpou as saídas, tá? Então tem como tu continuar na tua sessão, né, com várias células que tu já executou e limpar as saídas delas, se tu quiser. Ou tu pode, né, zerar ele, digamos assim, né, o teu notebook, né, lá em Runtime e Disconnect and Delete Runtime, tá? Mas isso é só uma dica para alguns, né, para facilitar o trabalho. Vamos agora na célula responsável pela montagem do drive. Aqui, então aqui está a nossa célula de montagem do drive, né? Quando eu executar ela, né, o que acontece? Eu peço para executar, né, executo. Vai abrir então, né, a tela de permissão, né, solicitando permissão para conectar o Google Drive. Então eu já estou conectado lá na minha conta correta. Isso é importante, né?
e venho aqui em programação geoprocessamento, que é o meu programação geo, meu perfil. Vou lá de novo, né? Continuar, continuar. E aí então ele está montando meu drive. Então reparem aqui, ó, de vocês tem que estar assim também, tá? Você tem que estar conectado não só aqui nessa tela, mas aqui também no geral aqui do Google, né? Do Chrome, né? Melhor, do Google Chrome, tem que estar conectado no programação geo para dar certo, no perfil de vocês, no caso, né? Para dar certo. Então, feito isso, estando a configuração correta, não tem como dar erro na montagem, entendeu? É impossível dar erro nessa montagem do drive. Então, se deu erro é porque, né, a primeira coisa, verifiquem aqui se a conexão de vocês está correta, não só na página aqui, não só no Google Colab, como também no Google Chrome. Tá? Então, essa aqui foi a que eu fiz lá no início, né? Antes de entrar no Google Colab, eu já conectei aqui no meu Google Chrome, tá? No meu perfil correto. Feito isso, então, ele vai encontrar, né? Vamos rodar aqui rapidinho. Ó, executou também aqui, né? Então a gente pode verificar que o nosso drive está montado e tem ali no drive a pasta My Drive com todo o caminhamento aqui, com todo esse caminho, né, correto. Outra coisa que pode dar problema, às vezes, né, não sei por que eu já vi ocorrer problema, é que apesar de estar aqui certinho o caminho, o Colab não reconhece. Tá? Então o que tu pode fazer nesse caso? A gente pode vir aqui e escrever de novo, né, o caminho, né, ou copiar e colar o caminho. Como é que a gente faz para não errar, né, para não ter erro? Eu posso copiar e colar o caminho correto. Então eu venho aqui em My Drive, venho na pasta, no caso, né, vou na pasta dos meus arquivos, aqui Files, capítulo 4, né, nesse caso aqui agora, o F4, que é a pasta que está indicando ali, no capítulo 4 nós só temos essa pasta. E aí, eu venho aqui, ó, tem que escolher o BRUF, né, o arquivo shapefile né, com a geometria dos estados do Brasil. E eu venho aqui nos três pontos, ó, e coloco, escolho aqui, ó, copy path, tá? Nesse momento ele copiou o caminho do meu shapefile, do meu arquivo .shp, tá? E aí eu posso vir aqui, tá? Selecionar esse caminho aqui que estava já, né, que já estava no código quando tu abriu o Drive, o Colab, venho aqui, deleto ele e dou um Ctrl V, tá? O que eu fiz antes? Eu vim aqui e copiei, né? Então vim aqui em BRUF, tá? E ó, vim aqui em Copy Path, tá? Então ele copiou o caminho, selecionei o caminho antigo ali, o caminho que já estava, né, no meu Colab, deletei e coloquei de novo. E colei, né, de novo o caminho que eu copiei agora. É o mesmo caminho, tá? Que já estava antes quando a gente abriu o Colab. Mas não sei por que às vezes acontece isso, pode acontecer esse problema, tá? Só lembrem, cuidem, quando vocês copiarem, né, e colarem, tem que estar aqui entre aspas, tá? Pode ser aspas simples ou aspas duplas, tá? Eu uso aspas simples. Então cuidem isso aqui, tá? E aí, se quiser rodar de novo aqui nesse caso, tá? E aí vai funcionar, tá? Então não tem, é o único erro que eu já vi, né, do meu tempo de uso do Colab com esses arquivos, né, dessa maneira, com o drive montado. O único problema que eu vejo é que às vezes ele não reconhece o arquivo, o caminho do arquivo, mesmo o caminho do arquivo estando certo, e a gente vai lá, copia e cola, né, deleta aquele arquivo ali, apaga o caminho que já está e cola o arquivo copiado diretamente dessa maneira que eu mostrei para vocês, e aí funciona. Então tem que cuidar só. Nesses arquivos shape files, a gente tem que copiar o SHP. Se tu copiar o SHX, SBX, não vai funcionar, tá? Colou aqui, cuida para estar entre aspas. Se não tiver também ele vai dar um erro ali, tu vai ver, tá? E dessa maneira, então, tu vai conseguir conectar, tem que conseguir conectar, tem que dar tudo certo, tá? E aqui está a saída. Aproveitando, pessoal, o vídeo, nós temos uma questão também aqui no 4.3, no item 4.3, manipulando, escrevendo com shape Lifiona. Tá? Então aqui nesse exercício, nós
tínhamos que criar ali um arquivo, né? E registrar, né? Fazer o registro dele numa pasta chamada files, né, files out. Tá? Essa pasta não existe, né, aqui no Colab, no nosso ambiente files do Colab. Então, como eu coloquei ali mandei agora pela manhã uma mensagem para todos no grupo, né, o que eu fiz foi alterar o código aqui, coloquei uma observação, ó, nesse exercício precisamos criar uma pasta no ambiente files do Google Colab, tá? E aí eu criei um código aqui para criar a pasta automaticamente. Então, e já atualizei o notebook. Então esse notebook que eu estou abrindo aqui já é o que já está lá no GitHub, já é o que, se vocês acessarem agora, já vai estar com esse código aqui, tá? Porque antes ele dava um erro que não tinha pasta, né? Então ele não tava, eu não tinha inserido o código para ele gerar a pasta automaticamente aqui, tá? Então agora eu gerei aqui um código onde ele vai, né, usar a biblioteca OS do Python para criar diretamente essa pasta files out, tá? Então igual ele verifica, ó, if not, tá? Então se não existe ainda, tá? A pasta cria, tá? Então nesse caso a gente não tem ela aqui. Como é que a gente cria uma pasta aqui? Né? Se eu quiser criar uma pasta, tá? Ó, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão esquerdo do mouse, tá? E venho aqui new folder. Também posso fazer dessa maneira, tá? Então se eu new folder, se eu, né, criar a pasta files out, dá um enter, ó, criou a pasta aqui, tá, criou a pasta aqui, tá? Então eu posso criar ela aqui, vai funcionar, ou se eu não tiver criado a pasta e vou deletar ela aqui agora. Confirmar que eu quero deletar, tá? Então não tenho a pasta. Se eu executar o código novo, ó, deu certo, ó. Shapefile filesout.saída, criado com sucesso. E aí, que não está aparecendo a pasta aqui, né? Pode fechar aqui, se quiser, né? E abrir de novo. E aí a gente vai, né, no filesout, a gente vai verificar então que já está aqui a pasta com esse shapefile criado, com né, o shapefile do ponto aqui, ponto com a coordenada 5 no x, 5 no y. Tá? Então foram essas duas questões aqui que essa semana o pessoal levantou. Tá? Várias pessoas tiveram problema com o acesso ali para montar o drive. Né? Então tentem de novo dessa maneira, verifiquem então o perfil, se está o perfil tanto no navegador de vocês quanto no Colab que vai abrir, né? Se está o mesmo perfil, se está o perfil correto. Então, teoricamente, não era para dar erro. Tá certo, pessoal? Lembrando, por último, que nós temos hoje, né, nosso último dia para entregar a primeira etapa do trabalho. E entregando a primeira etapa do trabalho, amanhã mesmo vocês já podem começar a manipular os arquivos de vocês, tentar manipular os arquivos, tá? E depois eu faço um vídeo sobre isso também. Tá bom, pessoal? Bom domingo a todos.